Juan tá aqui comigo. Parte 2, os elementos da história. Capítulo 2, o espectro da estrutura. Independente de como você resolva contar a história de um personagem, seja de um trecho da vida dele, ou seja, desde o nascimento e passando por décadas e décadas de vida até a morte ou não, que diz que a marca de um mestre é você selecionar apenas alguns trechos, mas nos dar uma vida inteira. E você precisa transformar toda aquela massa turbulenta da história de vida de alguém em uma história contada. E é por isso que temos a estrutura. E nesse caso, o escritor precisa fazer escolhas. Nós somos os verdadeiros editores da história. Alguns pensam em personagens, outros em conflitos, outros em ações, clima, imagens, diálogos, mas nenhum desses elementos sozinhos vão construir uma história. O que um escritor precisa é de eventos, porque em um evento a gente encontra todos os momentos que a gente precisa. Conflitos, personalidade, emoção, metáforas. Estrutura é, portanto, uma seleção de eventos da história da vida dos personagens, organizada estrategicamente para expressar emoções e expressar um ponto de vista. E um escritor deve se preocupar em como construir a ordem desses eventos e não jogar de forma aleatória. A gente deve se preocupar com o que incluir, o que excluir, colocar antes ou depois do que. E claro, para responder essa pergunta, você tem que conhecer a sua proposta. Mas o que é um evento? Evento significa mudança. Para ser um evento na história, não pode ser coisa trivial, tem que ser algo significativo. Tem que acontecer alguma coisa significativa. Para isso você tem que expressar em termos de valor, não um valor como virtude. Os valores da história têm um significado mais amplo da palavra. Ele comenta que os valores são as qualidades da experiência humana que podem mudar do positivo ao negativo a qualquer momento. E vice-versa. E como exemplo ele cita vivo / morto, amor, ódio, liberdade, escravidão, verdade, mentira, covardia, coragem. São as qualidades binárias das experiências dos seres humanos. Podem até ser morais, como bom, mal, certo, errado. E esses eventos são basicamente transformações que são alcançadas através do conflito. No caso do roteiro, a escolha da ordem desses eventos é chamada de cena. Aqui fala que normalmente são de 40 a 60 cenas no roteiro. Eu nem sabia disso, isso é bacana. Você saber que tem que ter 40 a 60, tem uma noção. Até porque o roteiro tem aquela linha do tempo que você segue, Tem que ter o clima, onde que tem que ter cada coisa. No romance não necessariamente é assim. E um romancista provavelmente vai escolher mais de 60 cenas pro livro, porque um livro é bem maior do que um roteiro, dependendo do livro, claro. Ele aponta quais são as preocupações que o roteirista ou o romancista tem que ter ao escrever essas cenas. Eu vou ler. Qual é o valor em questão na vida do meu personagem nesse momento? Amor, verdade? Qual é a carga desse valor no início da cena? Positiva, negativa, os dois? E no final da cena, a carga mudou? Aquela coisa do binário das experiências humanas que ele falou antes. Se a condição da vida do personagem não muda, então nada significativo acontece. Se a exposição for a única justificativa para a cena, um escritor disciplinado a jogará no lixo e a transportará para um outro momento da história. Ele até diz isso, que no roteiro o ideal é você sempre ter virada nas cenas. É difícil, mas não é impossível. E ele chama isso de beat. É uma mudança de comportamento que acontece por conta da ação e reação. Beat a beat, esse comportamento em transformação molda o ponto de virada de cada cena. Um exemplo que o Mac dá é de uma briga de casal. Começa com os elogios, umas brincadeiras, daqui a pouco vem os insultos, aí ameaça, pode ser que ridicularização e súplicas. E por último, violência, até que há um momento de virada. De 2 a 5 cenas, quando tem uma mudança muito brusca que você não consegue ver nas cenas anteriores, ele chama isso de sequência. Porque o escritor teve tempo de mostrar entre 2 a 5 cenas toda a mudança de comportamento, os conflitos, a relação dos personagens e até mesmo mostrar os valores de cada um dos personagens que ele desenvolve nas cenas. E uma série de sequências com várias cenas é chamada de ato. Tem várias cenas que fizeram uma sequência que viram um ato, e aí você tem toda a transformação de um personagem. E uma série desses atos é o que constrói a maior das estruturas, que é justamente a história em si. Ele chama de o evento-chefe. Que essa parte é legal, porque ao comparar as mudanças e as transformações da vida do personagem desde o início da história até o final, é aí que você vê como foi construído o arco da história. E ele diz que essa mudança do personagem no final da história deve ser absoluta e irreversível. Não é cagação de regra, gente. Nesse caso não é. Pelo seguinte, quando ele diz que deve ser absoluta e irreversível a mudança do personagem, é aquela coisa da jornada do herói. Começa de um jeito, ele aprende, amadurece, passa por aquilo, passa por aquela dificuldade e chega no final vencendo ou não morrendo, que seja. Mas quando ele olha pra trás, ele se afasta daquilo, ele vê que aquilo não existe mais pra ele. Ele não tem como voltar a ser um panaca do início do livro.
panaca. Em cenas, sequências e atos, o escritor pode criar mudanças que podem ser revertidas, que não é o caso do clímax do último ato. E a ideia é conseguir que cada frase de diálogo ou linha de descrição estabeleça condições para essas mudanças. Os beats constroem cenas que constroem sequência, que constroem atos que conduzem ao clímax da história. O termo preciso para essa sequência de eventos é trama, é a trama da história. É a escolha de eventos na história e sua colocação no tempo. No sentido de composição ou design, McKee diz que toda história tem uma. Agora vem a parte bizarra. Arquitrama, mini-trama ou antitrama. Não importa de onde venha, o McKee diz que dos cantos mais distantes da arte criaram um triângulo de possibilidades que mapeiam um universo das histórias. No topo da pirâmide estão os princípios que constituem o design clássico das histórias. É uma história construída em volta de um protagonista ativo, que luta contra as forças eternas do antagonista para perseguir seu desejo em tempo contínuo dentro de uma realidade ficcional consistente. E essa coleção de princípios eternos, de histórias com causa e efeito, tempo linear, conflito externo e protagonista único, o McKee chama de arquitrama. Mini-trama é quando o escritor começa com os elementos do clássico e vai diminuindo aos poucos, adaptando ou destruindo os aspectos da arquitrama. É uma história minimalista e busca a simplicidade, absorvendo o que ela precisa do design clássico, mas procura também colocar conflitos internos, vários protagonistas, finais abertos, não irreversíveis. E a antitrama, que ele chama de anti-estrutura, ela não reduz como ela reverte o clássico, contradizendo todas as formas tradicionais de exploração das ideias, dos princípios formais. O escritor não procura suavizar a sua visão, pelo contrário, ele usa do extravagante, do exagero. As histórias são cheias de coincidências, o tempo não necessariamente é linear, as realidades são inconsistentes. Comparando com comida aqui pra ficar mais fácil, a arquitrama é tipo arroz, carne e batata. Botaria um feijão também. A mini-trama é menos usada, mas bem internacional. Eu não sei com qual comparação com comida eu faria. Algum tipo de peixe. A antitrama é mais predominantemente europeia. Ele dá como exemplo Monty Python, que é total uma quebra de estrutura. Eu adoro. O que ele quer dizer com esse negócio de final aberto versus final fechado? Na arquitrama, as questões que são levantadas são respondidas. As emoções que foram evocadas, elas são satisfeitas, né? A gente se satisfaz ao ver ou ao ler aquela história. Como a mini-trama, as questões não necessariamente são respondidas, não necessariamente são respondidas, porque frequentemente o final é aberto, as questões são deixadas para o público responder. Mas ainda assim há um grau de fechamento que existe ali. Não é também tão deixado em aberto, tão absurdo, tão porra louca como é na antitrama. Conflito interno versus conflito externo. Não é que no arquitrama os personagens não lidem com conflitos internos, é porque a história é focada mais no conflito externo do personagem. O foco costuma recair sobre as relações, sobre os relacionamentos e as forças do mundo no personagem, na vida do personagem. E na mini-trama é o contrário. O protagonista ou os protagonistas podem lidar com conflitos internos de família, relacionamentos ou com o mundo, mas o foco tá nas batalhas internas, com questão de sentimento, pensamentos, protagonista único contra protagonistas múltiplos. O design clássico, a arquitrama, né, usa normalmente um único protagonista no coração da narrativa, tipo Conan, Mulher Maravilha. Agora, se o escritor divide a história em múltiplos pontos de vista ou múltiplos personagens, com vários núcleos, que cada núcleo tem o tamanho de uma subtrama, digamos assim, então já é uma mini-trama ou multitrama, como o McKee também chama, que ele diz que ficou bem popular depois dos anos 80. Protagonista ativo versus protagonista passivo. Oi. O ativo da arquitrama, ele tende a ser mais dinâmico, perseguindo o desejo através de mudanças e conflitos, e que cresce ao longo do tempo. Já o personagem da mini-trama é mais passivo e reativo. Ele busca o desejo internamente e acaba entrando em conflitos criados por ele mesmo. Tempo linear versus tempo não linear. Na arquitrama, os eventos começam num momento e vai se movendo de forma contínua e termina logo um tempo depois. E se o escritor usa flashback, ele o insere de uma forma que o público entende os eventos ali em uma forma temporal, uma forma linear. Já a mini-trama embaralha e não tá nem aí pra sequência de mentira. Ela só fragmenta o tempo e às vezes pode até ser impossível de entender o que aconteceu em uma sequência linear. Tem um início, meio e fim, mas não necessariamente precisa estar nessa ordem.
causalidade contra coincidência. Na arquitrama é mostrado como funciona o efeito borboleta da vida, as coisas que acontecem no mundo, a interconectividade da vida, causa e efeito, etc. Na antitrama, as histórias costumam substituir a causalidade por coincidências, enfatizando as aleatoriedades da vida, o que acaba levando ao absurdo, à falta de sentido. Mas aqui dá um exemplo aqui que é como se ele fosse uma bola de sinuca numa mesa de Deus, batendo aleatoriamente em todos os cantos até cair numa caçapa. Realidades consistentes versus realidades inconsistentes. Histórias, normalmente, são metáforas da vida e os mundos criados obedecem às suas próprias regras. Na antitrama, a ideia principal é justamente quebrar todas as regras. Porque o legal na antitrama é ser inconsistente, pular de uma realidade para outra, criando todo esse absurdo que é a antiestrutura. Ele diz que o desejo de quebrar essas regras da arquitrama começa no início do século XX e autores como James Joyce e Virginia Woolf sentiram na época a necessidade de quebrar essas regras, quebrar os laços com a realidade. E aí vem daí expressionismo, dadaísmo, o teatro do absurdo, surrealismo, fluxo de consciência, que apesar de serem diferentes na técnica, no fim querem a mesma coisa: se retirar para o mundo privado do autor, onde o público só é admitido a critério do artista. Na antitrama, muitas coisas são criadas da cabeça do autor para se descolar da realidade, e os personagens não vivem de acordo com uma psicologia reconhecível. Então não é todo o público realmente que alcança. Mas por isso que esse capítulo ele chama de espectro da estrutura. Não necessariamente é uma coisa tipo aqui, aqui ou aqui. Você pode misturar os elementos de cada extremo, de cada categoria. Ele fala também um pouquinho das histórias que não entram no triângulo, mas isso é que elas têm a própria retórica, a própria estrutura formal, etc. A política do design da história. Em um mundo real, a política e a arte jamais se tocariam. Mas como em tudo, a política tem que invadir. E a política, nesse caso, invade esse triângulo. A política do gosto, a política da premiação e dos festivais, a política do artístico contra o comercial, vice-versa. Todos nós temos predileções naturais dentro desse triângulo. Às vezes, por questões mais ideológicas que pessoais, você acaba abandonando o seu canto da pirâmide porque se sente obrigado a criar histórias que o seu coração não acredita. E aí nesse subcapítulo ele fala um pouquinho da batalha, da guerra que foi em Hollywood durante muitos anos, aquela questão do filme de arte e filme comercial. Na literatura a gente tem praticamente a mesma coisa, que é, no caso, a literatura e o livro comercial. Essa briga do que seria relevante e o que não é relevante. Mas McKee diz que a questão é uma diferença de estrutura, de estática versus mudança. Que no caso, os escritores de Hollywood preferem uma coisa de mudança, da arquitrama, finais positivos, enquanto os europeus são mais pessimistas em relação à mudança. E criam retratos da vida quase que na antitrama, às vezes mini-trama ou na antitrama, com finais negativos. Claro, são tendências e há exceções em ambos os lados. É uma questão também cultural. Ele diz que enquanto o novo mundo procura mudanças porque está cansado de ter aquela mesma cultura estagnada, sem mudanças, e é mais proativo, digamos assim, o velho mundo aprendeu ao longo dos séculos a não querer transformação, porque transformação leva à guerra, leva ao caos, leva à fome. E o resultado disso é essa atitude polarizada das histórias. O otimismo de Hollywood versus o pessimismo dos filmes de arte, dos filmes europeus. O que McKee considera a ingenuidade de ambas as partes. Acho que o ideal é o meio termo disso tudo, né? Caminhar por essa pirâmide que nem um louco. Vou pra cima, vou pra baixo, vou pro lado. O escritor deve ganhar a vida escrevendo. Subcapítulo legal esse, hein? Escrever enquanto se trabalha 40 horas ou mais de 40 horas por semana é possível. Com muito esforço eu consegui escrever o Fui, e numa época bem bizonha da minha vida. Bem corrida, bem estressante, bem tudo. Mas claro, rola exaustão, criatividade vai embora, a gente sente tentado a desistir mesmo. Então é óbvio que para quem quer escrever, o ideal é tentar fazer com que a escrita aí renda uma graninha. Esse tópico ele entra num espectro meio tendencioso, mas eu até entendo porque que o McKee falou disso agora, depois de comentar sobre a pirâmide, arquitrama, antitrama e mini-trama. Até porque todos os cantos da pirâmide podem gerar obras-primas, ele mesmo fala disso. Mas, como muitas culturas, né, a maioria dos humanos enxergam a vida exatamente como no modelo clássico, né, os conflitos externos, na realidade contínua, consistente, claro, a não ser que você entre numa máquina do tempo, aí você meio que quebra aí algumas regras. Por isso, por ser a maioria, as suas chances de alcançar o grande público
é com a arquitrama. A única questão aí que você precisa saber é que se você quiser se aventurar numa antitrama, numa mini-trama, é que a vasta maioria das pessoas não conseguem alcançar essa quantidade de metáfora, talvez, e a realidade inconstante que existe nesse tipo de obra. Sua escolha, amigo. Porém, o roteirista / romancista deve dominar a forma clássica antes de qualquer coisa. A gente deve analisar por que a gente escreve como escreve. A gente está mais inclinado ao quê? Ao minimalismo? Eu estou convencido que a vida traz pouca mudança ou muita mudança. A experiência me diz que existe uma aleatoriedade sem sentido na vida. E aí, se você tem uma resposta para essas perguntas, sim ou não, enfim, e insiste em ir contra ela na hora de escrever uma história, você acaba desenvolvendo algo que você não acredita. Muito legal. Isso que ele fala aqui no final desse capítulo é que muitos jovens estão evitando o fechamento, personagens ativos e tempo contínuo e causalidade para evitar cair no comercial. Comercial, não pode. Essa pretensão acaba envenenando o trabalho. Como uma criança que vive sob a sombra do pai poderoso e quebra as regras para se ver livre. Aí ele diz que essa raiva não é criatividade, é delinquência pedindo atenção. E, finalmente, ser diferente para ser diferente é tão vazio quanto seguir as normas do comercial. Fim do segundo capítulo. No próximo vídeo nós vamos falar de estrutura e ambiente. A guerra ao clichê, o princípio da estrutura, memória e pesquisa, limitação criativa. Vamos falar de mais coisas sobre isso. Beijo! Fui!